Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, boa tarde, tudo bem? Está super feliz começando o segundo encontro da série Mulheres, Plantas e Cura, um encontro sobre germinar com a Verônica, a Valéria, a Silvanete. Todo esse ciclo é mediado pela Ana Carvalho e pela Marília Nepomuceno, da Chã de Terra. A gente fica muito honrada com esse portal que elas proporcionam para mulheres tão fortes e que têm nos ensinado tanto. E a gente está chegando da imersão, da vivência em Silvanete, que termina hoje, mas a gente chegou um pouco antes, voltou um pouco antes, que foi uma vivência muito potente, que nutriu nossas almas, nos ensinou muita coisa. Agradecer do fundo do coração mais uma vez a Silvanete e sua família, e todo mundo que participou. É uma experiência nova para o Selvagem, essa de um ciclo de estudos poder participar de ativações e transformações presenciais em territórios. E o da Silvanete acho que foi a escola das escolas para a gente iniciar essas jornadas. Esse ciclo, a gente está convidando as pessoas a colaborarem com um caderno final a partir de desenhos e notas. Então, quem quiser enviar esse material, tem um e-mail que a Laís está colocando agora no nosso chat. Vai ser lindo a gente criar uma costura das nossas impressões, sentimentos, sensações. Epa! E agora, Madá. Sim, muito obrigada. Eu queria lembrar que os ciclos são gratuitos e que a gente convida vocês a colaborar com as escolas vivas, as nossas atividades indígenas de fortalecimento e transmissão de saberes tradicionais. A Laís também está colocando o link para colaborar no nosso chat. E antes de passar a palavra para a Marília e a Ana, gostaria de agradecer a Saúva, a Instituto Sua Ciência, a Eline, a Débora e a Ju, que estão cuidando dessa transmissão hoje, a nossa comunidade selvagem, que ajuda nas todas as realizações de comunicações, de cadernos, de transcrições, de traduções, agora de um grupo de crianças. É uma ação super importante do Selvagem. Agradeço também a Nós Audiovisual, que faz as legendagens, para quem não entende português poder ouvir em inglês também. A Elisa, que faz as animações com a Ana, a Shono, que fez as ilustrações, e a nossa equipe, a Laís, a Belle, a Vicky. Então é isso, obrigada e boa conversa aí. E agradecer também ao Tércio Araripe pela trilha da animação e agradecer a presença de todo mundo que está assistindo agora e vai assistir depois. Boa conversa. Mariliana, a casa de vocês. Obrigada. Boa tarde, Ana, Madá, Marília, Verônica, Valéria, Silvanete, toda a comunidade do Selvagem, as pessoas que estão se juntando agora a gente nessa segunda live, nesse segundo encontro, que é Germinar. E a gente só tem a agradecer a vocês por essa casa aberta e pela possibilidade da gente tecer tão ricos e potentes encontros juntas aqui. Hoje a gente está na companhia também de muitos pássaros, perus, galinhas, pintinhos e outros tantos. A gente está aqui na casa de Dona Maria, que é mãe de Silvanete, que nos abrigou agora nesse momento.
Então, teremos essa sinfonia constante aqui junto com a gente também. Eu acho que a gente pode começar apresentando nossas convidadas. E também, gente, dizer que a gente vai iniciar nossa conversa agora, e mais para o finalzinho, a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai recolher os comentários e as questões. A gente vai trazer essas perguntas para as nossas convidadas e elas vão respondê-las. Então, fiquem tranquilos, podem colocar no chat, aí no canal, que a gente vai recolhendo e juntando todas essas questões para a gente poder chegar mais ao final e tratar delas aqui, tá bom? Então, a gente quer convidar para se juntar a gente aqui Verônica, Valéria e Silvanete. Verônica Carvalho, raizeira e mioleira do Cariri cearense, bióloga, assistente social aposentada e educadora popular. Cofundadora do Grupo de Valorização Negra do Cariri, GRUNEC, e moradoras do Terreiro Encantado das Pretas. Boa tarde, gente. Eu tô me vendo aqui na tela e tô vendo que eu tô cheia de olheira, porque eu só faço chorar a semana inteira. Então, assim, já me explicando. Valéria é a irmã de Verônica, que mora no Terreiro das Pretas, que constrói o Terreiro das Pretas. Chama Valéria Gessina das Neves Carvalho. É benzedeira e mioleira do Cariri. Cearense, professora, aposentada e educadora popular, cofundadora do Grupo de Valorização Negra do Cariri, o GRUNEC, e moradora do Terreiro Encantado das Pretas. É um prazer conversar com Valéria e Verônica, que, junto com Silvanete, vai costurar essa live germinante desse ciclo Mulheres, Plantas e Cura. Então, por fim, a gente quer chamar a Maria Silvanete também, Lermen, que é a nossa anfitriã nessa nossa vivência presencial que está acontecendo aqui na Chapada do Araripe, na Serra dos Paus-Dóias. Silvanete é educadora popular, orientadora em saúde comunitária, benzedeira de mãos postas, orientadora de portais ancestrais, agroflorestora, praticante e pesquisadora das vivências dos povos, e vive aqui na Serra dos Paus-Dóias, em Exu, no sertão do Araripe. Isso. E por fim, antes da gente começar essa tessitura, eu vou apresentar, muitos de nós todos já conhecemos, alguns estão conhecendo agora, que é a Marília Nepomuceno, que está comigo aqui fazendo a mediação e essa costura junto às mulheres convidadas desse ciclo. E Marília é brasileira, nascida em Pernambuco, é uma mulher cis, negra, afro-indígena, lida também como parda, mãe de 2 crianças lindas, articuladora e produtora cultural, educadora popular. Marília é técnica em agroecologia, pesquisadora formada em ciências sociais pela UFPE e mestranda em antropologia também pela UFPE. Entre os coletivos que integra, propõe e apoia iniciativas e diálogos entre a ecologia política, relações humanas e mais que humanas, e as relações entre territórios, memória e patrimônio. É pesquisadora dos grupos de pesquisa Observamos, que é o Observatório de Museus e Patrimônios Culturais. AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica, do PPGA da UFPE. LAC, Laboratório de Estudos sobre Ação Coletiva e Cultura, também da UFPE. Narrativas do Nascer, Pesquisa e Extensão. E integra os coletivos Chã de Terra, a Capivara, Cartografia de Parteiras Indígenas e Museu da Parteira, aqui em Pernambuco. Ana, a minha parceira e mediadora desse ciclo, chama Ana Paixão de Carvalho, é artista, cineasta, técnica em agroecologia, educadora popular, atua há mais de 20 anos junto a comunidades indígenas e povos tradicionais de todo o Brasil, na pesquisa e criação artística compartilhada nos campos das artes visuais, cinema, literatura e agroecologia. É colaboradora do Vídeo nas Aldeias, projeto que apoia as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais e culturais por meio de recursos audiovisuais. Desde 2009, Ana desenvolve pesquisa e criação em poéticas visuais, investigando as relações entre memória, território e comunidades de cura e regeneração da terra. Ana, junto com Marília, Mariana e Tita,
integra a CHAM, Coletiva da Terra, que promove formação, pesquisa e práticas culturais com foco na agricultura regenerativa e justiça socioambiental, através do desenvolvimento de projetos culturais, e é mãe de 2 crianças vivendo e trabalhando na zona rural de Paudalho, Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. Valéria, Verônica, Sil. A gente separou um dia da vida para fazer essa live, dentro desse ciclo Mulheres, Plantas e Cura. E quem é do Cariri ou quem é do entorno da Chapada do Araripe conhece ou já ouviu falar nessas 3 mulheres, com certeza. O resto do Brasil e do mundo tem a oportunidade de ouvir vocês hoje, juntas, que são 3 grandes potências, 3 grandes antenas, 3 grandes mulheres, que vieram hoje para conversar com a gente sobre germinar. E aí, fiquem à vontade, a gente vai passar esse primeiro momento, essa primeira hora, conversando livremente. Quem tiver perguntas, quem tiver questões do público que queira trazer para o chat, no último momento da live, a gente lê as perguntas e as nossas convidadas se põem a responder o que acharem devido. Então, fiquem à vontade. Boa tarde, Valéria e Verônica. Boa tarde, Sil. Podem chegar com tudo, como vocês são craques. Então, boa tarde a todas as pessoas, essas de casa e essas mais de perto e de longe que estão nos escutando. Primeiro, eu quero manifestar aqui a minha alegria. Eu sou isso que você falou e sou muito mais, porque ninguém nunca é uma coisa só. Mas eu quero dizer que nessa tarde quente aqui no Ceará, na terra da luz, eu preciso acrescentar uma coisa na minha biografia. Eu sou uma mulher indignada, eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher indignada com as mazelas, com a injustiça social, mas eu sou feliz, porque eu sou uma semente que posso dizer a vocês, com 64 anos de idade, eu já sou uma semente que germinou. Então, dizer para vocês que a gente não se cansa de na nossa biografia, acrescentar essas coisas de que é feliz, de que está em construção, porque isso nos diz da nossa posição nesse mundo. Verônica, 64 anos, descendente de um aguerrido povo quilombola, sobrevivente nessa imensa, na maior riqueza que nós temos, que é a Chapada Nacional do Araripe. Eu moro na região de Acre. Então, estamos aí, sobrevivendo. Vivendo e sobrevivendo e resistindo. Boa tarde a todas as pessoas, né? As de longe e as de mais pertinho, né? Meu nome é Valéria Gessina das Neves Carvalho, como foi dito. Para nós, mulheres negras, é importante demais dizer o nosso nome e sobrenome e de onde a gente veio. Os nossos passos vêm de longe, mas eles nos juntam aqui, né? Para falar um pouquinho sobre germinação, sobre germinar. E a nossa germinação, porque eu tenho que falar de mim, do meu processo. Né? Hoje, como Verônica disse, nesse calor imenso desse Ceará, é com muita alegria mesmo, rever Silvanete e estar com todas vocês. Só para começar, é expressar alegria, prazer de estar com vocês e saudar minha irmã de hoje e de sempre, Silvanete. Axé, pessoal, coisa boa iniciar ouvindo todos vocês.
dizer que eu sou Silvanete, aqui, moro aqui na Chapada do Araripe, em Exu, Pernambuco, no nosso território chamado Território do Araripe. Então, para a gente sempre é um prazer receber o sertão caririense hoje, junto conosco, que bom, feliz demais em encontrar vocês aqui. Sempre esperei esse momento e eu ficava, às vezes, imaginando como que seria nós aqui, né, fazendo esse encontro. É como se diz a patativa do Assaré, eu de cá e tu de lá. Né? Então, isso é importante demais. E dizer, Valéria, que essa semana eu estava falando de você enquanto irmãs de outras vidas. E eu trazia isso fortemente, dizendo que encontrei a minha irmã de outra vida no encontro de saberes, e a gente sabia tranquilamente que a gente fomos irmã e voltamos sendo irmãs em territórios tão perto, tão forte e tão potente, e tão resistente e tão germinador. E receber todas essas pessoas na nossa roda de conversa hoje, eu convido todos, e como eu sempre digo, está aqui quem deveria estar. E é justamente nessa roda de vivência, uma roda de partilha, que a gente sempre diz que é importantíssimo convidar quem eu estou vendo e quem eu não estou vendo. Os seres iluminados e iluminados, as antenas e as lanternas de todo o nosso país, de todos os nossos territórios, nessa tarde tão iluminada, a gente inicia convidando, e com uma palavra tão forte que é germinar, convidando todos, sem olhar se é homem, se é mulher, se é negro, se é pobre, se é rico, se é branco, se é amarelo, se é índio, mas convidar todos aqueles que se sentisse convidado, que se sentisse potencializado nesse coração tão forte, seja aqui no Brasil, seja em outros países, que eu sempre falo que não existe fronteira, a fronteira está na nossa mente. Então, que a gente consiga trabalhar e que nós consiga passar essa tarde tão rica e prazerosa, fazendo essa roda de conversa, cada um lá nos seus locais, mas, ao mesmo tempo, interligado, potencializado, fortalecido, com essa energia que é tão plena. Está aí meu pai, né? Esse é meu pai, que também se convidou e está na roda. Né? Então, para a gente é muito importante, e eu que falo muito da importância do germinar, mas da importância da essência, das origens, e ele faz parte da minha essência. Né? Vai aí. Ele está mandando um beijo aqui. Seu Paulo acabou de chegar da roça. A gente está na casa de seu Paulo e Dona Maria. Quer vir aqui, Dona Maria, também? Vem cá. São o pai e a mãe de Silvanete, que nos recebe super bem aqui. E é um prazerzão encontrar a raiz pivotante de Silvanete. A gente passou essa semana. Vocês querem falar um pouquinho? Acho que é uma boa, não? Eu não quero falar, não, porque minhas meninas vão embora. Aí eu vou falar o quê? Minhas meninas, como ele chama a gente. Minhas meninas vão embora. Eu não sei quando é que vão aparecer aqui de novo. Logo mais. Aí vai me fazer falta. Então aí eu vou dizer o quê? Não vou dizer mais nada. Seja bem-vinda. Na hora que vocês quiserem voltar, as portas estão abertas.
E eu recebo minhas molequinhas com todo carinho. Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, a luta de vocês. Vocês sejam bem felizes. Nunca existir nada que atrapalhe a carreira de vocês. Deus seja a cobertura, Nossa Senhora passa a mão por riba de vocês. Eu digo assim, mas não sei nem se vocês são da lei católica. Mas qualquer lei que vocês forem, eu tenho minhas palavras para dizer desse jeito. Que Nossa Senhora passa a mãozinha dela na cabeça de vocês, defenda vocês de tudo quanto for ruim. Aonde vocês chegarem, seja bem recebida, seja bem querida, seja aquela pessoa que Deus fique contente e satisfeito com cada uma de vocês. Amém. Amém. Vocês sejam aquela pessoa que Deus nunca é de esquecer de olhar para vocês. Eu fico contente com a luta de vocês, apesar que a minha luta é outra, não posso acompanhar vocês. Eu tenho minha filha, que é dessa luta, ela não tem nem tempo de botar uma rocinha. A rocinha é aquela dali que vocês já sabem, mas eu agradeço também a luta dela, que Deus ajude ela, muito mais o esforço dela, que ela é como se diz. É meu anjo, foi que Deus me deu esse coração, essa pedra de cristal. Eu fico muito feliz com meus filhos. Me deu 12, todos os 12 estão vivos, e eu fico muito satisfeito. Eu sou o maior cara rico do Brasil. Ter meus filhos, ter minhas filhas, meus netos, que nunca, graças a Deus, até hoje, nunca recebi uma queixa de nenhum. Eu sou, olha, se existir uma coisa que eu sou feliz, contente com meus filhos, é porque até hoje, aonde eu chego, eu só tenho notícias boas. Olha, ali em Exu, quando eu chego, o povo fica besta. Fica besta mesmo, como é que o cara, um agricultor velho, matuto, ter a capacidade de criar uns filhos que nem a gente criou. Eu fico muito agradecido com todas essas pessoas de Exu, os que vêm de fora, viu? Para ver como é as pessoas. E eu fico agradecido com meus filhos e com vocês que vêm também acompanhar e ver de perto como se trabalha e como se faz a luta. E eu agradeço muito a Deus pelo presente que Ele me deu e também pelo o agradecimento também do povo que enxerga minha família da maneira que ele recebe e vê. Fico contente. E muito obrigado. Obrigada, seu Paulo. Obrigada. Nunca é de haver nada com vocês. Nunca. Deus faça toda a cobertura, toda a companhia por onde vocês andarem. Porque vocês merecem ser aquelas pessoas felizes também nesse mundo de meu Deus. E minha gatinha, Deus dê muitos anos de vida, que ela merece ser uma pessoa feliz também. Tchau, meu amor. A gatinha dele é Silvanete. A gatona está aqui, Dona Maria. A gatinha é Silvanete. Essa gatinha eu vou te falar. Ei, Marília. Oi. Chora, Marília. Marília, Oi. eu preciso dizer uma coisa. Silvanete, minha querida, na frente dos seus pais, né? Nós nos colocamos pequenas agora. Os nossos pais
já fizeram a passagem. Mas nós nos colocamos pequena e agradecemos as bênçãos que ele partilhou com todos nós. Sim, sim. Obrigada. São Valéria e Verônica, seu Paulo, lá do Cariri, aqui do Crato, que são amigas de Silvanete também. E hoje a gente está se reunindo aqui para falar um pouquinho sobre germinar no mundo. Aí, Silvanete, Valéria e Verônica vão conversar hoje com um monte de gente, tem um monte de gente assistindo, do Brasil todo. E aí a gente vai conversar sobre germinar, como é que a gente germina um outro mundo, como é que a gente germina um mundo que a gente quer. Como é a história de vida de Valéria, de Verônica, de Silvanete, que são histórias de vida germinantes, que o senhor estava contando aqui para a gente, que vem gente de todo canto reconhecer o trabalho que sua filha faz e o trabalho que Valéria e Verônica fazem. E a ideia é que a gente converse essa tarde aqui no seu quintal com esse povo todo. Beleza, tá bom. Pois Deus que ajude vocês todos. Como se diz, eu não tenho esse grande tempo de acompanhar vocês, a minha porção é outra, e eu fico muito agradecido. Ela está nessa luta, e quando nada, ela está fazendo a parte por ela e por eu. Porque eu, pelo menos, minha filha, eu só sei plantar mandioca. Sabe muito. Eu só sei plantar mandioca e fazer farinha. Que hoje em dia ninguém mais sabe. O senhor sabe tudo. E aí, vocês têm a capacidade de lutar com outras coisas, e eu fico muito agradecido pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, seu Paulo. Obrigada, seu Já Paulo. sabe de onde vem a energia toda de Silvanete, né? Dessa eu dupla mesmo aqui. faço que não dizer do outro. Eu acho correto, que é o seguinte, a gente não consegue nada a não ser com a luta. Né? A gente tem que lutar, a gente tem que aprender a lutar para poder chegar lá. Sim. Não adianta você querer chegar lá sem luta. Se Verdade. você pensar que vai chegar lá em qualquer canto do mundo sem luta, você não chega, meu. Me desculpe eu dizer isso, eu não sei se é porque eu sou um ator aqui, mas ninguém Precisa de muita luta. Isso, por isso que esse convite de hoje foram com essas 3 mulheres arretadas, porque são 3 mulheres de luta poderosas que estão fazendo pelo senhor, por mim, por quem está assistindo essa live, estão movendo a vida, pensando num bem, numa justiça coletiva, em outro mundo, um mundo que a gente deseja, não um mundo que a gente não deseja, né? É aquela história, um mundo esculhambado. Isso, a gente não quer. A gente não quer isso. A gente quer um mundo que seja um mundo liberto, um mundo que todo mundo seja querido, todo mundo tenha a capacidade de ser do tamanho do outro, que seja branco, que seja preto, amarelo, roxo, pintado, mas faz parte do irmão, né? Então, não adianta a gente querer ser melhor do que o outro, porque aqui a gente pode querer ser melhor. Agora, lá diante de Deus, todos são de um tamanho só. Então, a gente todo mundo é igual. Agora, aqui a gente vê que tem um preconceito, né? Tem um preconceito muito forte. Não, você é branca. Eu sou negro. Porque eu sou negro, aí você vai me discriminar, você vai dizer um bocado de coisa comigo porque eu sou negro. Entendeu? Mas Deus está vendo. Deus está em primeiro lugar. Deus quer que fulano é rico, ciclano é pobre. Concordo. Agora,
O que é que acontece? Porque eu sou pobre e você é rico, é obrigado você me pelar todinho? Não, faça o seguinte, dê valor ao seu recurso, mas também dê valor àquele que não tem nada. Porque o camarada, ele tem um recurso, mas ele conseguiu como? Aquele que não tem nada, que é pelado, é quem está Tá lutando para lutando para ele continuar com o recurso dele. Certo? Mas a gente só tem o direito de ter desse pouquinho, agradeça a Deus também. Eu mesmo sou assim, minha filha. Eu não dou fé, você pode andar aqui em casa, toda cheia de ouro, sapato ou chinela de ouro. Eu não estou dando fé disso. Estou dando fé da sua presença. Eu sou assim. Ai, fulano tem isso, tem aquilo. Para mim, ele não tem nada. E tem. Porque ele lutou, trabalhou para ter aquilo. Eu estou trabalhando. Quem sabe? Se eu não vou chegar lá também. Depois de velhinho caduco lá, vai. Mas pode eu chegar também. E eu tenho que agradecer a Deus o que Ele me dá. Eu não quero agradecer a Deus por nada de ninguém. Nada. Olha, nada de ninguém para mim, eu nem vejo. Agora, o que Ele me dá, eu agradeço e vejo, ó, pronto, Deus me deu isso. Olha, eu estou muito contente. Esse ano eu estou contente. Estou feliz. E posso agradecer a Deus. Eu estava devendo demais. E esse ano, graças a meu Deus, ele me deu com que eu realizar o meu dívida. Hoje ninguém chega aqui na minha porta dizendo, ou mandando carta, dizendo que Paulo está devendo um centavo. Manda não. Não manda, porque o que ele me deu, eu agradeci e também fiz empenho de pagar. Que é para ninguém mandar mais carta para mim. Eu estou tomando o tempo de vocês, né, neta? Mas me aguarde, minha filha, é porque esse sermão é muito importante. Eu agradeço a Deus de ter pagado o que devo. Agradeço também a meus filhos que me ajudaram. Eu estou aqui já. Um mandava um pouco, outro mandava outro. E, graças a Deus, todos que me ajudaram, eu já estou no jeito de devolver o que eles me ajudaram, que todos eles são pai de família, e eu tenho que devolver de volta, e fico agradecido que paga tudinho. Não fico devendo nem meus filhos, fico devendo porque eles me ajudaram, eu fico devendo o favor que eles, na hora da precisão, eles ficaram junto comigo. Isso, olha, é um recurso, um prazer. Chega, eu fico, como se diz, eu fico até besta. Eu fico todo besta. Sim. Porque na hora do aperto, meus filhos não me deixam à toa. Aí eu tenho que ajudar eles também, né? Então, aí é o seguinte, é uma coisa muito ótima, viu? Para mim é uma coisa muito ótima. Porque tem muitos pais que, na hora que precisa, os filhos viram as costas. Mas o meu, graças a Deus, meu Deus, Deus dê muitos anos de vida tudinho, seja bem feliz, com a saúde dele, a coragem deles, que eles têm, é homem, é mulher, não, oh, papai está se lascando ali, quando pensa que não, lá vai. Um chega, com pouco o outro chega, e aí eu faço que não dizer do outro. Eu não tenho o que dizer de mal de meus filhos, de jeito nenhum. E diga que essa molequinha ali
essa molequinha é que mora aqui mais perto de mim. E na hora que eu digo, chego lá, eu digo, "Ô, tem dinheiro aí?" Ela, é quanto? É tanto. Eu vou ver se tem. Vai lá, bota em minha mão. Pensa que não, as outras lá de Fortaleza. Homem, isso para mim eu não sei não. Eu não sei nem como agradecer os meus filhos, que só Deus é que pode agradecer a tudo. Continua, minha filha, que eu estou roubando o tempo de vocês. Tchau. Mas é muito bom ouvir o senhor, seu Paulo, e Dona Maria também. Se quiser falar, fique à vontade. A gente está aqui no terreiro deles, no terreiro encantado de Dona Maria e seu Paulo. É porque eu faço que nem diz o dedo, eu sou muito encantada com a luta. Eu vi o padre dizer que vinha outro padre para cá, que era um padre da luta. Eu disse, agradeço, padre, agradeço, porque eu só tenho fé naquele que bota a pessoa para trabalhar, naquele que bota a luta, né? Então, eu já acompanhei, quando eu era mais nova, acompanhei com de fato, como é que diz? Um exemplo, eu fui parar no Rio Grande. Quem sou eu para ir no Rio Grande? Mas Deus me levou, porque eu era fã dessa luta. Era fã dessa luta. Deixava os filhos escondidos dentro de casa, porque nesse tempo era perigoso o Exu, aí nós vamos morrer. Ó, nós podemos morrer, vocês ficam aí, escondidos. Ela tem queixo porque ela acho que achava, tinha vontade de ir junto, né? E não sabia por que nós segurávamos eles em casa. Eu ia danava no meio do mundo. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada com nós, e hoje nós estamos aqui, e tudo fez parte de uma luta. Tudo, essa moradinha que a gente mora, fez parte de uma luta de Deus. Foi a parte bom, mulher, de Deus. Está tomando o tempo da minha menina. Parabéns para vocês. Está Sejam tomando o bem tempo da minha felizes. Nossa menininha. Senhora abençoe Deixa minhas vocês. menininhas conversar. Deixa minhas menininhas conversar. E essa senhora aqui, eu não sei se já vi ela por aqui. Valéria e Verônica. Mas vocês, sejam bem-vindos no dia que quiser vir aqui. Vocês vêm aqui para eu ver vocês bem de pertinho, que nem eu estou vendo minhas duas menininhas aqui, ó. Minha gente, é super significativo a gente ouvir as falas de seu Paulo e Dona Maria, porque são as falas da vida real do brasileiro e da brasileira. São narrações sobre o que é viver nesse Brasil super diverso, super desafiador, e perceber que a narrativa e a experiência de vida dos dois é atravessada pelas lutas e é narrada com celebração, por ser uma experiência de vida de luta. É super especial para a gente pautar num dia que a gente resolveu falar sobre germinar. E não à toa a gente convidou Valéria, Verônica e Silvanete, que não são qualquer 3 mulheres, ou não são raizeiras ou benzedeiras que estão fora das discussões políticas e de luta, né? São 3 mulheres de luta. Inclusive, antes de entrar na live, Valéria estava dizendo, Marília, agora que não começou, deixa eu dizer um negócio. O que eu gosto é de alegria. Além de tudo isso aí que a gente eu sou uma mulher alegre, eu gosto de alegria, a gente tem que germinar alegria nesse mundo. Então, assim, é muito significativo a gente ver que não existe alegria sem luta e luta sem alegria para esses corpos brasileiros que resolvemos conversar, falar e co-inaugurar mundos juntas. Se vocês quiserem, fiquem à vontade depois dessas falas verdadeiras e orgânicas de seu Paulo e Dona Maria. Fiquem à vontade para trazer a semente de vocês. Eu ia dizendo, vou aproveitar,
ia dizendo que nessa semana de imersão da vivência presencial Mulheres, Plantas e Cura, Silvanete pautou muito. Silvanete tem um repertório da agroecologia muito forte, porque Silvanete está ali manejando essa agrofloresta no semiárido, em cima da Chapada do Araripe, né? Vem gente do mundo todo, do Brasil todo, beber daquela fonte de Silvanete e Vilmar, que plantam água, plantam uma floresta do Araripe, num lugar, num semiárido, num território semiárido. E é muito bom ouvir seu Paulo e Dona Maria, porque nas entrelinhas ou nas grandes linhas, ele está falando da raiz pivotante que Silvanete passou a semana conversando com um grupo que está imerso na casa dela, está fora dessa tela, mas que está cheio de mulher aí no entorno de Silvanete. E Silvanete falou muito dessa raiz pivotante, que todos nós temos e precisamos reacordar, reacessar, rever a raiz pivotante que temos, né? Para que a gente seja... para que a gente se torne uma existência forte nesse mundo. E aí, Valéria, Verônica, Silvanete, cheguem mais, depois dessa super fala de seu Paulo e de Dona Maria. Gente, de novo agradecer a Silvanete, né? Porque essa fala do pai, da mãe, da raiz da Silvanete, ela é muito inspiradora, né? Ela é muito inspiradora. Então, essa partilha nos faz olhar para dentro da gente mesmo. E aí eu me lembro também, Valéria começou dizendo, nossos passos vêm de longe. E para nós, mulheres negras, né, falar do nosso processo de germinação nesse semiárido brasileiro, a gente não pode deixar de falar das raízes, né? Das raízes. Aí a Marília nos apresentou, e especialmente Valéria, como mioleira. E assim, eu sei o que é, talvez vocês saibam, mas muita gente que não nos escuta não sabe. Então, a gente precisa partilhar o que é mioleira, porque isso está conectado com o nosso processo de germinação nesse mundo. Nós tivemos o privilégio de conhecer nossos bisavós, né? Meu bisavô foi um negro escravizado e veio do Piauí para Araripina, Saco dos Cansação, em Pernambuco. E aí, vovô, depois de muito tempo, de muita luta, ele vem para o Ceará buscar dignidade. E nós já nascidas, netas, muitos netos, nós lá em casa éramos 10 filhos. E vovô todo domingo nos chamava para conversar miolo de pote. Toda semana vovô dizia, vão para casa almoçar, daqui a pouco eu vou lá para a gente conversar miolo de pote. E aí a gente dizia que não queria conversar miolo de pote, porque a gente sabia que conversar miolo de pote era conversar besteira, conversar água. E meu avô, muito sabiamente, ele dizia, o que vai no pote? Água. O que é água? É vida. Quando o pote está vazio de água, ele está cheio de quê? De ar. Ar, esse que faltou para quase 700 mil pessoas nesse país durante a Covid. O que é ar, minha filha? É vida. Alguém vive sem água e sem ar? Não. Então, conversar miolo de pote é falar da vida, da nossa vida. E aí a gente aprendeu em casa mesmo que nada no mundo é maior ou melhor ou mais significativo do que a vida. Então, valorizar a vida, a gente aprendeu foi em casa, com os nossos mais velhos. A partir da conversa do miolo de pote. E aí o miolo de pote se tornou miolagem. E aí o miolo de pote hoje é verbo. E uma estratégia metodológica da nossa ação. E uma tecnologia social. Se não é para os outros, é para nós.
é uma tecnologia social. O ato de miolar, né? O ato de conversar sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre essas vidas que habitam nesse território, nessa Chapada do Araripe, que a gente, nas idas e vindas, né, a gente se encontra. Então, somos mioleiras, sim. Somos mioleira da zona rural, da região de Apa, da Chapada Nacional do Araripe, a primeira chapada registrada no Brasil, Chapada Nacional do Araripe. Somos mioleira. Miolar é verbo, né? Então, começar essa roda de miolagem é nos conectar com a nossa ancestralidade, sim. É vivenciar o que é princípio, que é a ancestralidade, que é o respeito, que é a circularidade, né? Isso faz parte do nosso processo de germinação, de dentro, né? De cuidadoras de cuidadoras da vida. Eu sempre falava assim, que meu pai, que era um raizeiro, um mandingueiro, um feiticeiro, ele era, acima de tudo, um cuidador de gente. E é isso que a gente aprendeu e tenta implementar na nossa caminhada, onde o mais importante não é onde a gente vai chegar, nem se vai chegar. O mais importante é, nesse caminho, os rastros que nós vamos deixando. Esses rastros que a gente deixa no caminho, eles precisam ser transformadores. Então, isso faz parte da nossa vivência, da nossa caminhada. Né? É isso mesmo, viu, minha gente? Continuando a nossa miolagem e o nosso processo de germinação, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é possível. É possível germinar. É preciso de cuidado para que essa grande árvore, ou esse grande território, que somos cada um de nós, possa crescer potente. Para isso, existe um ingrediente que não pode faltar. Chama-se afeto, amor, cuidado. E quando eu falo de afeto, de amor e de cuidado, eu não estou só romantizando, não, viu? Afeto, amor e cuidado são atos políticos. É isso que a gente está precisando agora, nesse mundo de, meu Deus, exercer o afeto, tomar posse, viu, Silvanete? É tomar posse da potência que há em cada um de nós para a gente ter força para a luta. A semente, para ela eclodir, né? Não sei se é bem essa palavra, precisa de esforço. Além de cuidado, precisa de um esforço. Esse parto não é fácil. Não é fácil. Mas com cuidado e com amoração, vai nascer, vai germinar, vai prosperar, vai dar bom. Nesse momento, eu não posso deixar, em hipótese nenhuma, de dizer para quem está assistindo desse nosso germinar um mundo novo. Um mundo novo, um Brasil novo, onde a gente possa
exercer, de fato, a nossa irmandade, a nossa fraternidade, a nossa empatia. Para isso, não combina com fascismo, não combina com racismo, não combina com o cuidado que a gente luta, a gente vem lutando cotidianamente. Nós estamos... Não combina com machismo, não combina com um monte de coisa, que eu sei que nós, mulheres, estamos aqui para tentar construir um novo jeito de viver. Né? Nós não queremos somente sobreviver, nós queremos viver e viver bem. Viver e viver bem. Deus, o sagrado, como quer que a gente o conceba, ele já nos fez plena. Ele já nos fez plena. As nossas sementes, né, Marília, já estão aí. Elas já estão aí. E a gente precisa ensinar para essas sementes que tem um caminho, que tem um caminho. E esse caminho, ele precisa ser percorrido, entendeu? Sem romantizar. Sem romantizar. Nós temos uma grande luta para enfrentar. Um grande parto para fazer, um parto coletivo para fazer aí no dia 2 de outubro. Nós vamos precisar de todas as mulheres, parteira, rezadeira, bezedeira, mulheres e homens para esse parto. Branco, preto, amarelo, indígena, nós vamos precisar de todo mundo para esse grande parto. Para esse grande nascimento. Aliás, vai ser um nascimento, vai ser muito celebrado, festejado, entendeu? E a gente precisa dizer, eu lembrei agora e vou dizer, eu creio na semente plantada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio na semente plantada na terra, na vida da gente, eu creio no amor. E quem são essas sementes que precisam eclodir, que precisam germinar? Como a semente do baobá. Como a semente do baobá que germinou, que já floresceu. Quem são essas sementes? Então, a gente precisa saber. A nossa germinação, que eclodiu já, minha gente, ela precisa de cuidado, ela precisa que outras sementes que estão nas favelas, que estão nas periferias das cidades, que estão sofrendo de falta de acesso, que não estão conseguindo construir o bem viver, que essas sementes também germinem. Então, nós, enquanto sementes que germinamos, nós podemos dizer que já germinamos. Com 64 anos não é possível. Não é possível. Né? Não é possível. Então, o que é que a gente precisa? É que outras sementes também se juntem a nós e lutem. Lutem com afeto para construir uma sociedade boa para se viver. Né? Vamos lá, vamos deixar Silvanete falar. Ai, não tem como a gente fazer uma viagem ouvindo vocês. Vocês são demais. E é muito interessante a sincronia, como nós estamos sincronizados na questão do germinar, da essência que tanto falamos, né? E como é possível germinar se nós não muvucar, né? Só é possível nós conseguirmos encontrar essa germinação e o cuidado, e o amor, e a participação, e a partilha, justamente se nós nos encontrarmos, percebermos que as sementes, elas são diversas, com tamanhos diferentes, sabe? Então, assim,
E cada uma delas tem o seu valor, e nenhuma é mais especial do que a outra. E é justamente quando nós trazemos nessa roda de partilha a importância e a profundidade do que é os dons vivenciado numa roda como essa, mas quando nós perpassamos o olhar e olhamos para os outros horizontes e os outros territórios, e nos permite viajarmos e ir além do nosso Brasil. Perceber que o amor partilhado, compartilhado, construído, e essa semente que tanto a gente fala, e do cuidado com o outro, e o poder da cura, e a regeneração, e a sustentabilidade, e o universo, e o equilíbrio, que são tantas palavras que vêm tão forte, elas só são plenas quando nós percebemos que essa movimentação ela vai além dos nossos territórios. Ela vai e que a desigualdade social e a discriminação e tudo aquilo que são ruins, ela vai além dos nossos territórios, além da nossa casa, além da nossa comunidade, além dos territórios. Ela perpassa e ela viaja e ela ultrapassa as fronteiras. Percebermos que o momento que nós estamos vivenciando agora é um momento que não é só do Brasil. É um momento de vigília e de construção e de busca, que tanto a gente falou na semente e na raiz pivotante do mundo. Quando a gente percebe que, num momento de pandemia como esse, o quanto que o mundo movimentou-se, o quanto que os povos nos seus territórios levantou-se. E é necessário a gente levantar muito mais. Porque a pandemia, por incrível que pareça, nos fez nos aproximarmos e percebermos que nós estávamos conectados na mesma energia, sabe? Então, assim, quando eu lembro que em plena pandemia a gente estava em conversa com o pessoal na África, ver. Então, quando eu digo que nós estamos na mesma conexão dos territórios, eu perpasso e eu vou embora. E é necessário a gente viajar, nos permitirmos viajar. É necessário a gente perceber que lá na França, lá na Itália, lá na Argentina, lá no Peru, sabe? Lá no Chile, sabe? Então, a pandemia permitiu isso, nós unirmos com esses territórios e dizer, aqui também está germinando, e aqui também está construindo, e aqui nós também estamos revivendo. E aqui nós estamos revivando as nossas memórias, as nossas existências, as nossas resistências. E foi de várias formas que foi falado. E as meninas falando ali, Verônica e Valéria, que eu fico muito encantada sempre quando encontro elas, e sempre digo, olha ali, minhas irmãs. E aí eu ouvindo ali, quando papai traz toda essa fala, e mãe, a gente vai olhando e vai dizendo, estamos no caminho. Nós estamos no caminho, sabe? Então, na vivência aqui, nós falávamos o seguinte, é necessário, nós precisamos enxergarmos além da bisavó, veja, e vocês trazem na roda a bisa, sabe? É necessário nós enxergarmos que nós temos, e por isso que surgiu a raiz pivotante, porque nós falávamos que nós temos uma história muito mais longa, que ela não vem apenas da bisavó, e a forma como nos ensinaram é como se a gente chegasse até na bisavó e depois dela há um buraco. A gente não sabe mais nada. E a gente, quando estira os dedos, ele continua.
Quando a gente fecha, ele é como se caísse no buraco. E daqui para frente é a nossa história. É parecido isso. Parecido que daqui para frente, da bisavó até chegar eu, é que a minha história vai. E aí a gente nos permitiu viajar na Pivotante, que quando viajou na Pivotante, a gente criou asa e foi para o cordão umbilical. E percebeu que a nossa Pivotante, ela viaja pelo cordão umbilical e ela nos permite ir além dos povos. E aí nos permite ir além da nossa imaginação. E nós trouxemos até os celtas. Lembramos de tudo isso. E quando a gente diz os celtas, é para nós nos livrarmos daquilo que tanto nos lapida para tentar trabalhar a nossa mente e imaginarmos que somos apenas isso ali. E a gente falava o seguinte, é necessário nós esquecer dos números, porque também lapidaram a nós os 500 anos. E aí, muitas vezes, quando a gente traz toda essa essência de vida, nós conseguimos vir justamente trazendo os 500. Mas quando nós viajamos na Pivotante, ela perpassa. E ela faz com que a gente crie asas para viajar muito mais profundo e dizer que nós não estamos aqui por acaso. Mas nós não estamos apenas de passagem também. Nós estamos aqui porque nós temos missões e temos trabalhos a fazer muito mais profundo. E não é só nós. Quando eu digo nós, é cada um que está aí participando, ouvindo, sabe? É cada pessoa que está nesses territórios e eles percebem, sabem muito bem o que é isso, sabe? Então, e aí ouvi, e coincidentemente, nessa história do germinar, e aí quando papai vem para a roda e mãe vem para a roda, e eles vêm trazendo essa história, uma história nossa, que é divina, mas uma história que eu tenho certeza que cada um conseguiu se ver, se enxergar de alguma forma. Por isso que eu sempre falo que nós somos um só povo, com sua história, mas com seus detalhes, que é tão importante, esses detalhes. E esses detalhes é o que nos permite dizer que somos uma muvucagem de semente, uma semente muito diversa, que é justamente quando a gente planta essa semente, não tem semente mais fácil ou semente plantada mais rasa ou mais profunda, mas é a muvuca que faz levantar-se e surgir e sair todas as árvores belas, fortes. E é justamente isso que precisa ser germinado, precisa ser espalhado, precisa renascer novamente. Nós precisamos nascer novamente. Nascer para a vida independente dos números, independente da idade, mas convidar cada um de nós para nascermos novamente. Percebermos que nós só podemos trabalhar e transformar se nós percebermos que cada um estamos nascendo como semente e não como envelhecimento. O envelhecimento ele faz parte pela nossa essência e experiência e nos traz capacidade de enxergar aquilo que tanto querem nos enganar para que nós não consigamos enxergar o que está por trás das artimanhas, que foi também o que a gente tanto trouxe também nas nossas reflexões. Percebermos que nós, enquanto povos, independente da cor, e aí papai traz isso muito bem, e aí eu sempre digo que sou fruto de tudo isso, né? Que na escola da vida nós somos muito bem lapidados, que quando cada vez que os pais da gente nos acompanhou, e quando as meninas trazem essa miolagem, que tanto o vô traz, e tanto os seus pais também traz, e os bisas também traz, sabe? Então, todos nós somos filhos da miolagem. Então, quando vocês trazem tudo isso, né? Então, a gente percebe que nós também somos filhos de toda essa miolagem também.
Mas como essa essência é tão importante para a lapidação, para o enraizamento, mas muito mais que isso, ele fez a gente enxergarmos que nós podemos chegar em vários territórios, em todos os territórios, quando nós não vamos como estrela, mas nós vamos como seres que somos capazes de ultrapassar, de discutir, de dizer que podemos fazer mais, que podemos ir muito mais. E nesse período que a gente está passando, que é período de tantas, eu diria que é de tantas trevas, como é possível a gente enxergar que somos capazes, sim, de nascer novamente, de nascermos novamente, de sermos vida, sabe? Isso é o que nos deixa forte, nos deixa feliz, de perceber quantas antenas, o que as meninas sempre dizem, nós somos antenas. Né? Então, ainda hoje, Marília traz isso muito forte, nós somos antenas. E eu digo sempre, nós somos lanternas, e assim vai, né? Mas quantas antenas, quantas lanternas estão nesse mundo, com elas muito bem acesas, sabe? E é justamente essa força que rege, que nos coloca na roda hoje para dizer, estamos aqui e não estamos por acaso. Não somos estrelas, e isso é fundamental sabermos, mas somos provocadoras de que podemos levantar e plantar e nascermos novamente, tirar aquela pele e vir uma outra muito mais forte. E é isso, sabe? Então, numa roda como essa, e quando todo mundo começa nesse trabalho tão bem forte, e não poderia começar diferente sem vir essa nossa, eu diria que quando os meus pais a apresentam e sai aí, eu sempre digo, não surge por acaso, é para perceber o quanto nós somos filhos da essência, o quanto essa raiz para nós faz parte, o quanto é necessário avivar e reavivar, e percebermos que, a partir disso, podemos ir muito mais longe. Enfim, é por aí. Eu acho que quando se trabalha todas essas questões, nós também nos permitimos que, quando se nasce novamente, nós nos permitimos a fazer a regeneração, a cura, que tanto falamos, tanto buscamos também, né? Regeneração e cura, renascer, nascer, ser semente, né? Então, isso vai muito mais além, ela perpassa e ela nos faz fazer uma viagem. E aí eu gosto demais quando as meninas dizem o seguinte, não é um mundo de fantasia. Quantas vezes nós trouxemos isso na nossa vivência, viu, as meninas? Valéria e Verônica, nós repetimos isso várias vezes. Isso não é fantasia, isso é realidade. Isso é real. E nós não podemos separar aquilo que nós somos, que é a essência. Nós não podemos, e não podemos fechar os olhos para a realidade que existe, para o que a gente enfrenta todos os dias, e percebermos que nós fazemos e nascemos, e reconstruímos e construímos. E, ao mesmo tempo, somos responsáveis, homens, mulheres, e isso me deixou muito feliz também, porque a vivência também diz mulheres, vivência, e aí ciclo de mulheres, que foi tão bom, porque foi um ciclo de gente, de pessoas, que é o que nós precisamos, humanos onde sinta que o seu poder seja o poder essencial da vida. Cada um deles é tão importante para nós enfrentarmos o que estamos vivendo. O quanto isso é tão profundo, quando a gente percebe a importância de uma criança chegar na roda e dizer, olha, dizer uma palavra e você fazer uma viagem, dizer, é mesmo, eu lembrei disso e disso, olha que coisa mais linda. Então, permite percebermos o quanto cada um é um ponto fundamental nessa construção. E se percebe
que quando se fala no germinar, é que nós precisamos nascer novamente, mas nascer com a força e do poder do povo, com o povo, com os seres, com seres de luz, com seres encantados, com a mata, com a terra, com a raiz, sem botar aquelas coisas na caixinha, achando que nós somos feitos de pedaços. E não somos. Nós não somos. Nós somos completos. E é necessário nós sentirmos. Por isso que eu falo que é necessário nascermos novamente. Sabe? Nascer e nascer dentro dessa plenitude que sempre é a natureza, que sempre foi e será. E quando nós definhamos nós enquanto povo, isso é fundamental enxergarmos que nós podemos ir muito mais profundo e tocar e levantar-se quando algo está errado. Quando a gente fala, e aí mãe falava, e aí eu dizendo, papai está fazendo uma oração, e que bom que é uma oração. Oração, ação, precisa agir. E aí ele diz, vamos para a luta, vamos. É isso. Nós precisamos de tudo isso, certo? Então, eu estou maravilhada com essa roda e eu passo a bola aí para vocês. Vamos continuar nossa miolagem, né? Antes das perguntas. Antes das perguntas, Marida, deixa eu dizer uma coisa, porque a gente fala do nosso processo de germinação, o nosso. Quais são os adubos que fez essas duas sementes germinar? Quais foram os adubos que nos fez germinar? Né? Porque eu considero que eu, Valéria e Silvanete somos sementes que germinamos. Né? Outros processos ainda virão. Seremos faróis. Né? Nós seremos para além da lanterna, com certeza. Nós seremos faróis. Já somos faróis para muita gente. Então, eu quero falar dos adubos. Quais foram os adubos? No nosso caso, primeiro, a família. A nossa conexão com a terra que foge à nossa identidade preta. Esse é um adubo que nos fez germinar. E é um território. O afeto é adubo no nosso processo de germinação. A indignação com as desigualdades. Se você pensar, minha gente, que nesse semiárido, que nessa chapada, tem gente que ainda luta por água para beber, como não se indignar com as desigualdades? Como não nos inquietar e querer sair da casca para a luta? Né? Se a gente for pensar no nosso caso, nos índices absurdos de violência contra a mulher, de feminicídio, de genocídio da população jovem negra e periférica, dos assédios que passamos, isso são adubos que nos fez remexer nas nossas cascas. Né? Portanto, minha gente, germinar é um compromisso político. Germinar, nessa conjuntura que vivemos, é um compromisso político com a nossa ancestralidade, conosco, com os que vieram antes e com os que virão agora. Né? É isso tudo. E embalado no que é princípio, que nos fez sair da casca e germinar, e ir para a luta. Ir para a luta. Aquilombar é preciso. Né? Aquilombar é preciso. Nos juntar é urgente. Urgente que a gente esteja juntas. Entendeu? Uma vai fortalecer a outra. E aquela chama que está dentro de cada um de nós, ela vai iluminar mais ainda. E todas essas luzinhas que somos cada uma de nós, certamente, será um grande farol
para esse novo mundo que a gente quer. Um mundo de amor, um mundo de esperança, um mundo onde a gente vai resgatar também, ou principalmente, a nossa dignidade como pessoa. E vocês sabem como, né? E vocês sabem como, né? Mas eu queria dizer uma coisa, que para mim, eu e Verônica, viu, Silvanete? Eu acho que eu já contei essa história para ti. Quando nós fizemos 15 anos, aquelas meninas do interior, gêmeas, etc, 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 cresceu achando que teríamos uma grande festa de 15 anos. Sabe qual foi a grande festa que a gente teve? Que a gente ganhou do nosso pai, como eu honro o seu pai agora, foi uma estrela de presente. Eu ganhei uma estrela e Verônica ganhou uma estrela, né? Na nossa festa de 15 anos. E o meu pai disse para a gente: olhe para o céu. Olhe para o céu. Olhe para o céu e nunca perca a sua estrela de foco. Nunca perca. Assim como eu tenho a minha e Verônica tem a dela, todos nós temos a nossa estrela. O meu pai disse uma coisa. Diz aí, Verônica, que ele disse que nunca... Meu pai era analfabeto. E ele mandou a gente olhar para o céu. E disse: qual a função de um pai? Responda. E a gente olhava um para um, não sabia o que dizer. Porque naquele momento a gente queria uma festa que ele não pôde dar. A função de um pai não é oferecer uma festa, é fazer com que seus filhos encontrem a sua estrela. E que essa estrela nunca seja apagada. Então, eu tenho uma estrela, que quem me deu foi meu pai. E ninguém nessa terra, sem a permissão do sagrado, apagará. Eu ganhei do meu pai uma estrela. Ele não pôde me dar uma festa, mas me deu um presente com 15 anos que eu vou levar para o resto da minha vida. E isso é um marcador no meu processo de germinação. Isso é um marcador do meu processo de germinação de um homem negro, analfabeto, mandingueiro, mesinheiro, enfermeiro, raizeiro, feiticeiro, cuidador de gente, cuidador de vida. Viu? Eu não conheço ninguém que ganhou uma estrela, mas eu ganhei, minha irmã também. E eu sei, assim como nós ganhamos, e sabemos o valor dessa estrela, eu sei que você tem a sua, Silvanete. Eu vi no seu pai o meu pai. Eu vi na sua mãe a minha mãe. Eu tenho certeza que você ganha, que você tem essa estrela, como Marília tem, como a Ana Paula tem, como todo mundo que está aqui tem. Então, foque na estrela de vocês. Se conecte com ela, que vai dar bom. As perguntas. Tem pergunta, Marília? Tem. Ana ficou aqui anotando as perguntas. Enquanto vocês falavam, e ficava todo mundo encantado com o poder que vocês conseguem articular com as palavras e os relatos. E o que vocês propõem de noção e de conceito para explicar e para viver o mundo. Ana está aqui chorando do meu lado. Estou muito emocionada. Mas ela separou umas perguntas que saíram durante a live. Ela vai ler aqui para a gente. Na verdade, a gente não tem nem tantas perguntas assim. Eu acho que a provocação de vocês, da miolagem, nos vamos miolar, se estendeu para esse chat e ele virou um grande
um grande miolá, né? Uma grande conversa que ressoou frente a palavras, né? O que vocês disseram, o que vocês trouxeram. Então, na verdade, eu vou compartilhar. A gente começou a compartilhar aqui alguns desses comentários e vamos compartilhando aqui junto para que a voz dessas pessoas, dessas mulheres que estão aqui acompanhando a gente também cheguem até vocês. Então, está todo mundo muito emocionado. Todo mundo descobriu que faz miolagem. Que faz miolagem. Que os avós faziam miolagem. Tem gente de outras regiões que não conhecia o termo nosso de conversar miolipote, e aí estão descobrindo que miolar e muvucar é germinar a vida. Teve uma pergunta que eu prestei atenção, apesar quem estava na missão aqui era a Ana, mas eu de vez em quando olhava, de alguém, eu não me lembro o nome agora, que perguntava, mas eu me sinto um pouco perdida. São muitas sementes para germinar. O que é que eu devo escolher germinar? Alguém escreveu aqui no chat. O que eu devo escolher germinar ou se eu devo escolher a muvuca? A pergunta terminava assim. E aí eu acho que vale vocês trazendo um pouco dos seus repertórios para essa questão, se quiserem, se assim quiserem. Fernanda, que está sempre aqui também comentando muito e trazendo, às vezes, até a fala de vocês, né? Falando de construir um novo jeito de viver bem. Né? Deus nos fez pleno, nossas sementes estão aí e precisamos ensinar que tem um caminho, uma grande luta, um parto coletivo. Eu acho que é outra ideia que surge muito, muito bonitamente, né? Muito lindamente, assim, essa ideia do parto coletivo. Eu acho que é até alguma coisa que valeria a pena a gente ouvir mais um pouquinho de vocês também, né? Disso que se pare coletivamente, né? Disso que se gesta coletivamente a partir de uma diversidade e que de onde é possível parir, gestar, parir um caminho, né? Ou caminhos possíveis assim para a alegria e para a luta e para o fortalecimento de todos, para esse bem viver, né? Para essa terra boa que a gente deseja para os nossos filhos, para os nossos netos, para que essas estrelas se mantenham acesas. Pode? Pode. Valéria, viu? Vou miolar mais um pouquinho, né? Se é que eu compreendi direito, né? A semente, a primeira é a semente. A primeira semente sou eu. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar para que eu me respeitando, entendeu? Para que eu possa eclodir. Então, primeiro sou eu. E aí, na muvuca da Silvanete, ou no aquilombamento, como diz eu, esse monte de semente, ó, vai pipocando, eclodindo. É vida. E é vida, vida em abundância. Vida em abundância, vida que pulsa forte, viu? Ai, minha gente, é tanta coisa. No processo de aquilombamento, uma coisa que a gente vem perdendo é a capacidade de escutar as pessoas. A gente tem tanta ansiedade e tanta vontade de falar que perdeu a capacidade de escutar. Isso ajuda no parto coletivo. Às vezes a gente precisa só escutar para que o parto, ó, seja natural. Deslize, seja natural, viu? Para que o parto... Às vezes a gente precisa escutar. Observar. Os mais velhos precisam escutar a juventude precisa escutar os mais velhos. A gente precisa compreender que esse é um processo de aprendizado para ambos. Não é só o jovem que aprende com os velhos. Os velhos também aprendem e aprendem muito com os mais novos, com os jovens. Então, assim, nesse processo de aquilombamento, de parto coletivo, a escuta
para mim, é um ingrediente fundamental. Na escuta, na observação da gente e do que está em torno da gente, facilita muita coisa. Esse nosso mundão de Deus, ele está passando por transformações grandes, grande. E a gente, cheio de ligeirezas, umas ligeirezas bem do jeitinho brasileiro, às vezes bem esquisitinhas, entendeu? A gente se perde no caminho por não olhar para os lados, entendeu? Por perder a capacidade da escuta, por perder a capacidade de dialogar, entendeu? Por não olhar para o céu, não ver a beleza do céu. Às vezes, a gente esquece de ver até a beleza que existe na gente, o belo que existe na gente. Aí se explode num monte de coisa ruim, que nós não vamos falar aqui de ruindade, não. Chega de tanta ruindade. Nós estamos aqui para nos fortalecer muito, entendeu? Para um parto coletivo. Vocês me entendem, né, minha gente? Enquanto não acontecer esse parto, eu não sei falar de outra coisa. Viu? E aí, viu, Silvanete, nesta minha caminhada em busca de bem viver, em busca de um mundo bom para todos nós. Todo mundo veio aqui para evoluir e para ser feliz. Para ser feliz. Nós não estamos aqui a passeio. A passeio, não. Nós viemos aqui para construir. Para construir. E nós temos que dar conta. Nós temos que dar conta, porque os nossos mais novos merecem. Nós precisamos deixar um mundo bom para esses meninos. Essas crianças de hoje, gente, como essa conjuntura é devastadora com a infância. É preciso que a gente pare e perceba isso. A infância que essas crianças né, os processos que essas crianças perderam agora, com a pandemia, não voltam nunca mais. Nós temos que olhar as nossas crianças para que estas sementes eclodam com força, com muita força. Cabe a nós adubá-las. Né? O adubo que a gente tem que colocar é compromisso. É compromisso. Preparar o solo para que a infância desabroche numa juventude também comprometida com o bem viver. Agora, também, cuidar dos adultos e prestar atenção onde estamos colocando os nossos mais velhos. Qual é o lugar para quem caminhou até então? Onde é que nós estamos colocando os nossos mais velhos? Então, prestemos atenção também nisso, né? Também. Prioridade para mim hoje é criança, porque sem criança, sem infância, como é que nós vamos pensar num mundo bom para daqui a 30, 40, 50 anos? Não tem, gente, não tem. E assim, nós somos muito privilegiados. Nós que estamos aqui no semiárido, na Chapada Nacional do Araripe, nós que estamos aí em Exu, que temos a oportunidade de participar dessas vivências, desses encontros, nós somos muito privilegiados. E a gente tem, por obrigação, por compromisso de vida, fazer com que
toda essa bagagem que a gente acumula aí chegue em muitos lugares. Chegue nas escolas, né? Nos centros urbanos, entendeu? Esse povo também merece ser feliz. Não sei como é que vai ser não, viu, Silvanete? E Marília e Ana Paula. Eu só sei o seguinte, nós estamos fazendo a nossa parte e eu creio que vai dar bom. Quer falar, Silvanete? É interessante isso, porque nós estávamos discutindo o poder do partejar, sabe? E aí é interessante a gente compreender como que é esse partejar, e é justamente isso que as meninas traz, né? O partejar, o partejamento, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de compreender que tudo isso é um embrião. Tudo o que é lançado, tudo o que é trabalhado e passa a ser cuidado, e passa a ser observado, afagado, ele passa a ser justamente um embrião que ele vai se transformando para poder ele germinar. E, às vezes, quando a gente fala em germinar, em semente, em muvuca, e todas essas palavras, e as meninas trazem miolagem, a miolagem é o ato do cuidado, da orientação, da forma como você é trabalhado. Quem é o que eu quero no amanhã. E eu sempre falo que a família ela tem um papel fundamental nessa construção de orientação. Quando somos orientados desde criança. E a comunidade, ela faz o ato do partejar, que é quando ela também ajuda a cuidar, a orientar. Quando quando os pais, e aí mãe traz isso, quantas vezes ela viajou, e aí ela cita, fui para o Rio Grande e deixei eles ali trancados, sabe? Eles ali ficaram trancados, mas não é um bem trancado. Eles ficaram ali sendo cuidados, eles ficaram ali sendo orientados, eles ficaram ali sendo vigiados, sabe? Afagado por alguém. E esse alguém é sempre a comunidade. Então, assim, nós precisamos compreender que quando crescemos, e crescemos nessa roda de partilha, o terreiro da casa é a comunidade. E ela se espalha. O ato do amor, do cuidar, sabe? Do partejar. E aí a gente trazia o que é a parteira e como que ela cuida tão bem e o que é o partejar. E aí a gente dizia o seguinte, que quando a parteira ela chega lá na vizinha e diz, olha, fulaninha está gestante, mas ela está precisando tanto de um lambedor, fulano. Tu tem como ir lá?
ela está precisando. Eu levo para ela, então ela vai levar. E aí ela chega lá na outra e diz, fulana está gestante na comunidade, mas ela precisa da vitamina tal, que tem tal planta. E aí, tu tem essa planta, ela leva lá e cuida. Sabe? Em cada local, chega na outra casa, fulano, tu não vai precisar mais desse pano, que esse teu menino está grande, e fulana está esperando dar luz, e ela está precisando. Não, esse daqui eu já vou guardar para ela. Então, assim, a gente trazia justamente o ato do partejar, que nós partejamos juntos, e carregamos essa gestação que não é só minha, ela passa a ser nossa, ela passa a ser compartilhada, ela passa a ser carregada, sabe, por várias mãos. E nós nos permitimos fazer isso. Só que quando nós também somos degradados e passado a ser proibido a fazer o ato do partejar, nós paramos e passamos a ser assassinados, amordaçados. E nós paramos, e muitas vezes, essas formas que se dá, elas se dão de uma forma tão sucinta que a gente não consegue enxergar que isso está acontecendo. Então, nesse sentido, quando a gente trabalha e traz tanto a questão do poder do germinar, do poder de muvucar, do poder da semente, nós estamos falando justamente de tudo isso, das crianças, dos jovens, dos adultos, da floresta, do plantar, da mãe terra, de tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos vivendo, sabe? E quando as meninas trazem essa questão do não calar, e aí a gente traz isso com várias palavras diferentes. O poder da fala, o poder da voz, essas rodas, quando a gente faz essas rodas e traz as vozes, as diversas vozes, e cada voz é importante, e cada voz tem um poder, nós estamos dizendo que esse é um poder de partejamento, que cada voz é muito importante. E esse trabalho de orientação, de condução, é nossa, enquanto comunidade, enquanto sociedade, de cuidar de todos nós. E isso é o partejamento. E isso é germinar. E isso é muvucar. Então, quando a pergunta surge, o que devo fazer primeiro? Ouvir, sentir, perceber o que vem do teu coração, o que tu aprendeu, se permitir, sabe? Nós precisamos nos permitir a ouvirmos mais, a deixar que esse aprender, que tudo isso que a gente traz tão profundo, não é só nossos pais que trouxeram. Eu tenho certeza que cada pai e cada mãe trouxe isso na sua plenitude, aonde estava. Mas é necessário nós trazer essa diversidade de saber, essa diversidade do bem viver. O que é o bem viver, já que nós falamos tanto do bem viver, do bem-estar, sabe? E é necessário o coração, deixar o coração falar mais, voltar-se a si. E a gente fala muito isso, volte a si, volte para casa. E o voltar para casa é justamente você ter a humildade de perceber que em casa, que as origens, ela é fundamental para te orientar para onde tu queres ir, aonde tu quer chegar, sem perder o foco, sem perder a ternura. E aí a gente vai percebendo que o semear, que o plantar, que o germinar
ele perpassa, ele vai muito mais além, ele vai muito mais do amor para com o outro. Sabe? Então, quando a gente fala do é necessário nascermos novamente, essa permissão de poder acessar esse conhecimento que está fechado lá dentro de nós. É percebermos que nós só conseguimos germinar de fato e trazer o mundo que queremos quando nós nos permitimos fazer o mundo que queremos. E essa permissão está em cada um de nós. Não é uma roda dessa que vai dizer, ou vai permitir, ou vai abrir, mas é você que tem essa capacidade de se permitir fazer justamente essa viagem e trazer de volta, aflorar a justiça, a responsabilidade, o comprometimento para um com o outro, sabe? A sede de termos uma vida mais digna. Isso tudo precisa estar dentro de cada um de nós. Isso é amor. Quando eu sinto que a mesma sede que o meu vizinho está, é a minha sede também. Quando eu sinto que a necessidade que eu tenho é a necessidade do meu vizinho também. Que a injustiça trabalhada para com os povos, seja na cor que for, ela é cometida comigo também. Então, quando eu percebo que tudo isso é injusto, eu estou deixando germinar o bem maior e o bem viver e me permitindo que todos nós temos esse direito, o direito à vida, o direito ao lar, o direito à educação, à saúde e tudo aquilo que a gente tanto quer, ao direito de ter um pulmão de ar, sabe? O direito à vida. E aí, quando a gente fala no germinar, ele vai muito além de nós, ele vai a tudo aquilo que nos rodeia. E é necessário nos permitir sentir, deixar o amor florir. É poético? Não, é real. Sabe? Essa é a realidade. E nós precisamos acessar isso dentro de nós. Do contrário, nós nos sufocamos. E quando se fala a necessidade de nascermos novamente, é nascer justamente para o amor, para a justiça, para a igualdade, sabe? Para o bem viver do outro. E quando eu estou com essa necessidade chega ao outro. É a chamada comunicação, o avatar dos humanos, que a Terra sempre faz. A Terra tem uma comunicação muito grande. As árvores ali debaixo, na sua comunicação mútua, onde um sente a dor do outro e tenta equilibrar, traz tudo isso muito profundo, sabe? Então, é isso que nós, enquanto humanos, precisamos. Precisamos sentir essa raiz e as raízes que entrelaçam e deixarmos sermos mais gente, mais povo, mais humano e deixar justamente esse amor vir com força. De chorar quando precisa, independente se é homem ou se é mulher. E de sorrir e gritar de alegria quando também é necessário, mas também levantar-se com a indignação que precisa quando for necessário. Então, nascer é muito mais que simplesmente você enxergar, abrir uma vase de feijão e perceber que tem um carocinho de feijão ali. Então, deixe fluir e se permita a vida, se permita o amor para com o outro, para conosco mesmo. Se permita amar, porque quando a gente se ama, ama o próximo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Então, se permita amar primeiro, para poder florescer. Eu acho que
que nós precisamos muito disso, precisamos muito. E quando a gente se permite nessa conexão, a gente vai percebendo o que faz bem para todos. E a gente percebe quando o monstro é grande e quando ele precisa continuar na lama, lá na lama onde ele está, e que a esse não faz parte de nós. Que o impuro é aquele que enxerga as trevas, e as trevas não faz parte de nós. Então é necessário a gente enxergar esse germinar com vários olhares. Gente, que maravilha ouvir Silvanete, Valéria e Verônica. A gente está caminhando para o fim do nosso encontro, mas tem algumas perguntas ainda que a gente vai voltar nelas. A Bárbara Dias e a Terceira Yoga, a gente entendeu, acho que elas também me digam aqui que já foi respondido, né? Mas eu vou repetir aqui. E a Bárbara diz... É mais um comentário, mas que ressoa um pouco também no que a outra pessoa nos pergunta, que é na nossa condição de mulher, a gente olhar para nós primeiro, cuidar da gente com afeto, germinar, e às vezes isso parece muito difícil. E Terceira Yoga diz, né, que ela agradece muito a partilha, mas ela fala como germinar quando tudo parece desabar em volta, né, como manter essa alegria viva. E acho que Valéria, Verônica e Silvanete teceram isso e partilharam isso com muita potência para a gente, quais são esses caminhos possíveis, né? Que esses caminhos estão, sobretudo, nesses territórios. É onde se constrói, e onde se vislumbra, e onde se aprende, e onde se vive cotidianamente, e desde há muito tempo, né? Esses caminhos da alegria, e da luta, e da resistência, né? E da recriação de mundos possíveis. Teve uma pergunta também lá atrás, quando a Dona Maria estava conversando com a gente, e ela está aqui, a gente chamou ela para responder, que perguntam, deixa eu pegar ela aqui para não me perder, mas pergunta sobre o que ela foi fazer, né? O que ela foi fazer no Rio Grande, qual foi a luta dela no Rio Grande. E aí, Dona Maria, senta aqui para contar para as mulheres que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que foi essa história. Posso falar? Pode. Bom, nós viemos morar aqui, então pegamos, quando nós estávamos no Exu, a gente fazia algumas lutas, a gente acompanhava os grupos. E aí, depois que chegamos aqui, aí acompanhamos também o grupo, que foi o povo do Caatinga, esse povo aí, que fomos convidados para ir para o Rio Grande, e aí daqui foram eu, Vilmar, Maria Branca e Márcia. Então, lá a gente foi olhar, foi aprender a plantar, aprender como era que plantava a mandioca. Naquele tempo estava uma história de plantar mandioca nos viveiros. Então, a gente foi aprender tudo isso. Então, a gente faz parte... Eu fiquei muito satisfeita porque a gente fez essa parte, esses tipos de coisa a gente fez, e eu me sinto muito satisfeita em ter participado de um bocado de luta. Só que aí eu estou meio atrapalhada, e aí não sei repassar bem direitinho. Eu nem sei dizer que foi o Caatinga, quem foi. Sei que eu fui, eu, Vilmar, e Maria Branca e Márcia. E para nós foi uma viagem muito ótima, e eu agradeço bastante a todos aqueles que hoje estão renunciando à luta. Eu agradeço, que Deus ilumine, que Deus abençoe vocês, que sejam bem felizes, porque eu mesmo gostava muito de pisar na luta, de acompanhar.
Fiquei muito, muito satisfeita. E hoje eu sinto assim, que o que eu tenho hoje faz parte de uma luta, faz parte de uma vida caminhada, sofrida, mas a gente só arruma as coisas, até a salvação a gente tem que arrumar com luta, deve lutar para que chegar lá. Eu me senti muito, como diz o dizer do outro, a menina falar dos rastros. Eu lembrei quando nós lutávamos aqui na capela, que a gente convidava o povo e dizia que era muito importante. Eu não falava nos pés, nos rastros, eram as pegadas. Nossas pegadas ficavam da nossa casa até a igreja. Vamos, gente, caminhar, porque nós, mesmo que nós vássemos embora, mas as nossas pegadas nunca vai se acabar. As nossas pegadinhas para a igreja. Então, eu acho muito engraçado e muito importante aqueles que faz a luta, que faz essa pegadinha, porque serve para o outro irmão, serve para os outros irmãos. Olha hoje, tudo passou, que até que calmou um pouco, que eu pensei que não ia mais, mas hoje eu tô vendo a luta muito gostosa. Obrigado, muito obrigado vocês, que Deus e Nossa Senhora ilumine muito mais, dê saúde, fortuna, felicidade. Meu padrinho Cício, Divino Frei Damião, todo santo do céu, acompanhe vocês. Sejam felizes. Obrigada. Sejam Tá felizes. todo mundo aqui, ó, esses comentários, tá todo mundo agradecendo. Muito obrigada, Dona Maria. Deu para entender direitinho. Obrigada por compartilhar com a gente. Gratidão. Por favor, Dona Maria, a senhora é muito capaz. Paz, sabedoria e amor. Gratidão por Amém, tanto. amém. Obrigado. Obrigado para todos. Obrigado. Obrigada, Tchau. Dona Maria. Meu Deus. Eu pensava nunca de dar essas palavras atrapalhadas, Oh, é boa demais. mas mesmo assim, eu gosto muito da luta. O padre chegou aqui e disse, não, o padre que vem vai ser um padre da luta, vai ser um padre da luta, porque nós tínhamos uma relação com o padre Malan, né? Aí ele veio aqui na minha casa. Aí, quando o outro estava para entrar, ele disse, o padre que vem, ele tem uma relação boa de luta. Eu digo, tomara, padre, tomara que seja, porque a gente sente muita necessidade da luta. Sim. Mas, infelizmente, o padre veio, mas parou muito pouco, e esse pouco mesmo, a luta que fez, não chegou, para mim não lutou, não chegou até mim. Não chegou até eu descobrir. Né? Ai, ai. É bom demais ouvir assim, esses repúdios, porque quando mãe faz essa fala, ela traz justamente de um período de luta muito grande, que é o período das comunidades eclesiais de base. Então, ela está trazendo essa referência aí, né, que ela faz todo esse acompanhamento aí nos anos 80, e ela vem preparada nessa preparação onde é fé e ação. Por isso que ela fala tanto da luta. Não adianta ter fé, se abaixar, se ajoelhar para orar, se não perceber que está com sede e não lutar para uma cisterna, para uma água melhor, uma água de qualidade. Então, eles vêm com essa movimentação muito grande. E quando ela diz assim, tomara que ele também sinta a sede no irmão, é justamente isso. Acho muito interessante isso. E aí, quando ela faz esse depoimento, eu sou filha de tudo isso. Né? Então, assim, fomos lapidados na fé e na ação.
Não adianta você estar parado, é necessário você agir. Ir para a luta, é na rua que se faz a diferença. E é com o povo, sabe? Então, é justamente isso que ela diz. É que a gente precisa estar nas rodas, mas nas rodas, nas mobilizações, é isso que faz a diferença, é isso que faz mudar aquilo que está incomodando, que o calcanhar está doendo, né? Então, é mais ou menos isso. Que bom que ela veio também para a roda. Pode? Pode, minha gente. Assim, já que a gente está terminando nossa live, tem algumas coisas que, dentro do nosso processo de germinação, eu gostaria de trazer também, inclusive para aquelas pessoas que ainda não nos conhecem, né, que estão conhecendo agora. O que de concreto nós fizemos nesse nosso processo de germinação? O que é de concreto? Valéria e Verônica, 2 mioleiras, fizeram. Inclusive para estar aqui nessa live. O que é que vocês fizeram de tão importante? Primeiro, honramos a nossa ancestralidade. É a primeira. Respeito e honra a quem veio antes. Né? Respeito e honra. E isso não é uma simples fala, não. Não basta dizer nossos passos vêm de longe. Né? E aí, outra coisa, ter coerência com a fala e a ação. Está muito ligada ao que veio, ao de antes. E que Dona Maria acabou de falar, e que Silvanete acabou de falar. Há de se ter coerência. Há de se ter coerência com a fala. Não basta falar, tem que fazer, e fazer com amor. É o que a gente chama no nosso processo de amor-ação. Viu? Outra coisa, no nosso processo de germinação, a gente se aquilombou. A gente se aquilombou junto do Grupo de Valorização Negra do Cariri, junto à Frente de Mulheres do Cariri, junto ao Terreiro das Pretas e várias outras coisas. A gente percebeu que cidadania, ela não acontece só dentro do nosso quarto. Os processos de cidadania a gente precisa vivenciar na rua, é na praça, é no controle daquilo que a gente tanto lutou. A gente tanto lutou por políticas públicas, então vamos fazer o controle social dessas políticas? Isso é acompanhar essas políticas, como é que elas estão chegando, se estão chegando, se a água está chegando para todo mundo. Então, isso faz parte do nosso processo de germinação, de eclodir. Nós estamos eclodindo, o tempo está passando, minha gente, e nós temos 64 anos, mas nós estamos mais ativas do que nunca. Viu? E assim, para terminar mesmo, eu quero dizer, Marília, Silvanete, repetir o que tanta gente já falou e que o Papa Francisco tem nos ensinado. A vida é feita de encontros. Esse encontro aqui não é por acaso. Estava escrito, não sei aonde, mas estava escrito que a gente ia se encontrar e ia miolar, e que essa miolagem ia falar de vida. E o nosso processo de germinação é um processo de respeito à vida. Eu quero... Passe para mim? Lá vai eu, de novo. Adoro, viu, minha gente, falar com todos vocês. Eu fico muito feliz. Eu não tenho resposta para nada, mas eu queria deixar aqui algumas inquietações. Nessa história de nascer, de partejar, de germinar, de crescer, de florescer e tudo mais, esse coletivo aqui de mulheres, né? Nós somos várias mulheres aqui. Diversas. Mulheres diversas. Para mim, Valéria, uma das coisas que a gente precisa ter muita clareza e que muitas não têm ainda é o que é ser mulher.
O que é ser mulher? Todas nós que já temos clareza disso, precisamos partilhar com a galerinha mais jovem o que é ser mulher. Nascer, germinar, partejar, florescer, só depois do dia 2. Axé para todo mundo e vamos parir um novo Brasil. Beijo. Olhe, Silvanete, uma honra estar com você, Marília, e com todo mundo que está aqui. Muito obrigada e vamos juntar todas as forças que nós temos, todas as nossas inteligências múltiplas, todas as nossas muvucas, entendeu? Todas as nossas miolagens, toda a nossa capacidade de escuta para parir um novo Brasil no dia 2/10/2002. Axé para todo mundo. Boa Axé, noite. axé, gratidão, que bom, que bom. Amei essa roda, que a gente consiga fazer outras rodas, só dizendo que dia 28 eu estou aí com vocês, minhas pretas. Muito bem. Valéria, Verônica, Silvanete. A gente está finalizando, depois de uma super roda dessa, com participação mais que especial. Não bastasse Valéria, Verônica e Silvanete, teve seu Paulo e Dona Maria para conversar com a gente. Não está dando para ver aqui, mas Dona Maria Dona está Maria sentadinha não aqui, sai do acompanhando lado. tudo. E assim, eu queria dizer da gratidão do gesto de vocês por colocarem suas experiências de vida, suas energias vitais, suas energias movedoras de mundo, para disputar o mundo, para fazer o mundo, um mundo que vocês querem, um mundo que eu quero, um mundo que a gente quer. É muito bom que a gente consiga propagar ou abrir espaços como esse para que pessoas como nós estejam aqui narrando sobre si e narrando sobre o mundo que a gente deseja construir. Que essas experiências de vida, que são tantas, são tão múltiplas, né, Brasil afora, e são tão pouco visibilizadas ou conhecidas, ganhem cada vez mais mundo, que a potência de germinação de Valéria, Verônica e Silvanete ganhe cada vez mais mundo, de Dona Maria e seu Paulo ganhe cada vez mais mundo, porque é o que o Brasil que a gente quer, o Brasil que a gente quer co-inaugurar, que a gente já entendeu por onde não devemos ir, está precisando. A gente está precisando de ouvir muita miolagem fortalecedora, muita miolagem que traga alegria para continuar a luta, porque entendemos que nossos corpos no mundo são corpos de luta, sem ela a gente é dizimado, né? Historicamente sabemos muito bem disso. E assim, dizer da gratidão, do gesto de vocês, de não só viverem as vidas que vivem, bancarem os discursos que têm e estarem aqui nessa tarde de hoje com a gente nesse ciclo selvagem de mulheres, plantas e cura, um ciclo tecido pela chã de terra e pelo selvagem, um ciclo feito por muitas mãos realizadoras e potentes, um ciclo de muita alegria, muito choro também, vocês não imaginam, muito choro, mas muita alegria. É isso, aqui escureceu, a gente está com a luzinha. São as águas de Mamãe Oxum, meu bem, lavando tudo. A Dona Maria resolvendo a vida. As águas de Mamãe Oxum, deixa lavar. Nós precisamos delas. E é isso, minha gente, muito boa noite. A gente se encontra na terça que vem, na terceira live desse ciclo. O tema da live é cuidar, e o tema vai ser manejado por Mãe Doura Pancararu e por Juliana Pancararu, que são duas parteiras indígenas do povo Pancararu. Mãe Doura acabou de ser titulada, oficialmente, porque ela já era titulada dentro de muitos corações, como patrimônio vivo.
do estado de Pernambuco, ela vai estar conversando com a gente. Mãe Dora, que é assim, foi forjada de outra maneira, diferente de Valéria, Verônica e Silvanete, que são mioleiras de, assim, sem pestanejar. Mãe Dora é mais guardada, mais guardada. A miolagem vai chegando assim, pouco a pouco. Mãe Dora é um poço imenso de sabedoria. E a gente vai ter a oportunidade, ela topou vir para o ciclo. Não é sempre que Mãe Dora topa conversar por live, que ela diz que não é a praia dela, conversar por mediado numa tela. E a gente vai aguardar a próxima terça-feira para conversar com Mãe Dora e com Juliana e dizer que germinar junto com você, germinar mundos, é muito importante e significativo no momento que a gente só vê imagem de ruína, a gente só vê esse mundo arruinado, a gente só vê notícia de violência, notícia de uma política do ódio sendo gestada com muito afinco por uma parte significativa das pessoas que dividem nossos mundos. E, assim, ter a energia, ter essa injeção de ânimo para inaugurar novos mundos, para co-inaugurar, para inaugurar eles coletivamente, como vocês pautam muito bem, é vitalizador. É o que dá energia para um bocado de gente viver. E eu queria só agradecer. Queria terminar aqui também agradecendo muitíssimo essa tarde, ouvir cada uma de vocês, seu Paulo e Dona Maria, que acolheram a gente tão lindamente aqui. E que bom a gente poder seguir os seus rastros, os seus passos e os seus vestígios nesse chão de terra, né? Apontando para a gente que o caminho é logo ali. Então, só tenho a agradecer, meu muito obrigado. E estamos juntas e seguimos nessa força de um mundo transformador e de um mundo melhor. E muito atenta, com muita coragem e com muita alegria, sobretudo até esse outubro que está se avizinhando da gente, para a gente poder seguir firme nessa luta. Muito obrigada, gente. Uhul. Até terça-feira que vem. Boa noite.